E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado seu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vens. O Evangelho hoje, ele nos provoca a esse encontro com Jesus. Será que nós buscamos essa água viva? Buscamos viver essa água que mata verdadeiramente a nossa sede de estar em Deus? Nós temos pedido a Deus essa água viva. O Evangelho de hoje, ele vem trazer o diálogo de Jesus com a samaritana. O povo judeu e o povo samaritano não se davam bem. E Jesus, a caminho com seus discípulos, por um momento ele se separa. Os discípulos vão buscar alimento. E Deus, já no seu infinito amor, Jesus muda seu caminho e vai ao encontro de uma mulher samaritana, que ao meio-dia estava num poço, indo buscar água. Ali a primeira coisa que a gente entende é que Jesus, ele sempre vai ao nosso encontro. Mesmo que a gente se desvie, ele vai nos encontrar. E aí ele faz o encontro com a samaritana, que com certeza era uma mulher discriminada, porque as outras mulheres, elas iam no poço cedo, com certeza aproveitavam a fresca da manhã, conversavam, trocava ali as receitas. Mas essa mulher ia ao meio-dia, porque ao meio-dia ela sabia que não ia quase ninguém, o sol estava quente, ninguém ia buscar água no horário de meio-dia. E ali ela foi buscar água e encontrar a verdadeira mudança da vida dela, que é o diálogo com Jesus. Jesus ali abre um diálogo com essa mulher, começa a falar com ela, pede água com ela, e ela vem, já no início querendo quebrar a conversa, porque naquela época, pela lei, homem não poderia conversar com mulher. Então, o primeiro desafio, os samaritanos e os judeus não se falavam. Segundo desafio ali de Jesus, ele conversar com uma mulher no poço. Também era proibido, ele quebra também a barreira da lei. Ele é Deus, a lei é Deus. E aí Jesus vai falando com ela da água, essa água que a gente bebe, mas que ela mata a nossa sede ali provisória. Mas a água viva que é o nosso Deus, ele é que nos dá, ele nos dá ele próprio como água viva. E ele ali vai continuando o diálogo com aquela mulher. Ela começa chamando ele de viajante, depois de profeta. Quando ele começa a falar da vida dela, quando pede que ela vá chamar o marido dela, e ela diz que não tem marido, e que está com ela agora não é o seu marido. Ali ela começa a ver um profeta e continua, falando, conversando com Jesus. Muitas das vezes a gente precisa também desse diálogo com Jesus. Quem é Jesus na minha vida? Ele é um viajante, ele é um profeta, ele é o Messias, ele é o Salvador. No decorrer do texto ela vai mudando isso. Ela começa a chamar de viajante, de profeta, de Messias, de Senhor, de Salvador. Olha o diálogo com Deus, o que ele pode fazer na nossa vida. Deus todo dia busca esse encontro, ele busca esse diálogo. E nós
da parte dele não, mas nós criamos barreiras que nos impedem de falar com Deus. E aí ele foi falando e ele fala para ela ir chamar o marido, mas ali quando ela sai dali, que ela vai não chamar o marido, mas ela vai à cidade. Ali já não era mais aquela samaritana que estava no poço ao meio-dia. Ali ela já sai para quê? Ela sai anunciando, ela leva para a cidade o encontro que ela teve com Jesus. Anunciar é o segundo passo que nós precisamos. Depois que eu faço o encontro, eu preciso anunciar, eu preciso evangelizar, eu preciso levar para as pessoas essa experiência que eu tive do encontro com Deus. Eu preciso fazer as pessoas acreditarem que esse Deus existe, que Ele tem água viva para nos dar, para nos saciar. E aí ela começa, a fé aumenta, gente, o processo de falar, de evangelizar, a gente vai levando o nosso testemunho. E aí a gente começa a trazer pessoas para Deus. A nossa vida que vai falar se esse encontro aconteceu. E aí as pessoas começam a vir para Jesus. Na primeira leitura, o povo no deserto sentiu sede e Deus enviou água. Na primeira leitura, no Evangelho, Deus nos dá o próprio Jesus. Ele é a nossa água viva, Ele está no nosso meio, Ele está aqui para nos saciar. E aí as pessoas vêm até Jesus, eles vêm e pedem que Jesus fique com eles ali 2 dias. E aí Jesus começa a pregar, começa a falar, começa a saciar a vida desse povo samaritano. Estavam perdidos lá com outros deuses. E eles começam a reconhecer ali Jesus, o Deus Salvador. E os discípulos, quando voltaram, até estranharam Jesus falando com aquela mulher. Talvez estranharam Jesus depois com aqueles samaritanos e queriam oferecer para Jesus ali alimento. Mas Jesus diz para ele que o alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai. Então, nessa experiência desse encontro com Deus que a gente vai fazendo, a gente precisa também, porque fazer a vontade do Pai. E como que a gente faz a vontade do Pai? Nos alimentando de Deus, nos alimentando de coisas boas, nos alimentando de amor, tirando da nossa vida ódio, tirando da nossa vida pecado, tirando da nossa vida tudo que nos afasta do amor de Deus. Para que a gente receba essa água, a gente precisa fazer a vontade de Deus. A gente precisa nos alimentar de Deus. E esse é o tempo forte, é o tempo da quaresma. Deus, Ele vem falando ao nosso coração nesse momento de quaresma, talvez muito forte, muito intenso. A gente cai na tentação de querer desanimar, a gente tenta desistir, mas é um momento onde Deus se aproxima demais. Ele vem ao nosso encontro, Ele muda o caminho dele, Ele vem falar, Ele vem dialogar, Ele vem buscar uma resposta. E nós precisamos urgentemente buscar esse encontro com Deus. Não permitir mais que as coisas nos desviem do caminho de Deus. A gente se deixa levar muito fácil por coisas bobas, por picuinhas, por coisas que nos afastam, onde a verdadeira fé, a verdadeira crença, o verdadeiro amor está em nos aproximar de Deus. Assim somos cristãos que precisamos buscar a Deus, buscar esse encontro. Que nesse Evangelho de hoje a gente peça a Deus em nossas orações, que a gente se aproxime, que a gente se abra a esse encontro. É o Evangelho do encontro, de encontro com Deus. Peça em seu coração: Senhor, eu quero esse encontro.
Eu quero esse diálogo, eu quero me abrir, eu quero me conhecer do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.